Olá pessoal, estou aqui então no BR Modelo, vou criar uma modelagem agora lógica, tá? Antes a gente estava criando uma modelagem conceitual, agora eu vou criar uma modelagem lógica, tá bom? Vou apresentar para vocês aqui as principais diferenças entre eles dois. Bem, aqui ó, ambiente parecido, né? Muda aqui as opções que nós temos, né? Nós temos um view e nós temos uma tabela aqui, né? Um view e uma tabela. Bem, a tabela é o que? A tabela ela é o que nós chamávamos antes de entidade, tá? Nós chamávamos antes de entidade. Eu vou abrir aqui uma outra aba do BR Modelo. Vamos pegar aqui opa. Vamos entrar aqui. Pronto. Ó, vou pegar um modelo conceitual aqui. Só pra gente fazer uma analisada, né? Deixa eu ver um modelo conceitual aqui. Esse aqui, pronto. Olha só, vamos focar aqui nessa entidade carro, né? Que nós tínhamos modelado ela, tá bom? Então a gente vai fazer a mesma entidade aqui, só que lá. Bem, lá, a entidade que nós tínhamos, agora elas são tabelas, né? Então, vou dar o nome aqui de carro. E os atributos que nós tínhamos aqui, ó, ID, marca, modelo, cores, ele agora virou uma coluna, tá? Tabelas e colunas. Então, os atributos agora são colunas. Primeira que eu vou colocar vai ser o ID, como está lá. Dentro do modelo lógico, ele vai começar a se aproximar do banco de dados escolhido. Tá? Então, antes a gente não precisava definir o tipo de atributo, né? Qual era o tipo de dados que vai ser armazenado ali? É um inteiro? É um varchar, que seria um texto limitado? É um text? É um date para data? Né? Então, dentro de um banco de dados, dependendo do banco de dados que você escolha, vai ter muitos tipos. Tá? Esse BR modelo aqui, ele não está vinculado a nenhum banco de dados, então ele tem menos tipos, né? Tipos deles são reduzidos, as opções para escolher. Mas se a gente usar, por exemplo, um Workbench, lá vai ter vários tipos que já são suportados pelo MySQL, tá bom? Então aqui, ó, o ID ele vai ser o quê? Vai ser um int. Um int é um inteiro, tá bom, pessoal? Int é inteiro, char é um caractere, varchar é um texto, float são números com ponto flutuante, ou seja, 1.20, né? Ou seja, números decimais, e date vai ser uma data. Aqui são os tipos que estão ofertados no nosso BR modelo. Então, o ID, ele vai ser um int, tá bom? Eu posso botar um valor default aqui, que seria um valor padrão. Esse valor padrão significa o quê? Se eu não informar, né, se o script de inserção da instância não informar nenhum valor, então o valor padrão vai ser esse. Então ele vai colocar aquele valor padrão. No caso do ID, ele é obrigatório, né, que eu tenha um ID em cada instância, senão eu não consigo identificar, tá bom? Aquele valor. Beleza, então lá no nosso modelo o ID estava marcado de preto, então ele era uma chave, e aqui a gente vai marcar o PK. PK é o quê? Primary Key, chave primária. Então, o que nós chamávamos de chave lá no modelo conceitual, agora a gente vai chamar de chave primária. É a chave que identifica aquela instância. Não existirá duas instâncias dentro da mesma tabela com o mesmo PK, com a mesma chave primária, tá bom? Não existirá. Outra coisa que eu posso marcar aqui, ó, é o not null, que se eu quisesse, para dizer que ele não será um nulo, mas o BR modelo nem está deixando, porque quando eu marco o PK, entende-se já que ele é o not null, entende-se já que ele é unique, ou seja, que ele é um atributo único, tá? Já desabilita para mim aqui, ó. FK é o que? Foreign Key, é a chave estrangeira. É quando a minha chave primária, chave de uma tabela primária, está sendo armazenada em uma outra entidade, em uma outra tabela, né, para fins de relacionamento, tá bom? Então nós chamamos isso de chave estrangeira, Foreign Key, FK. Não é o caso aqui. Outra coisa que nós podemos botar é o auto-increment. Auto-increment é o quê?
Toda vez que eu fizer uma inserção naquela tabela, esse valor será incrementado. Então, se ele começa de 1, depois ele vai ser 2, depois ele vai ser 3, 4, 5, 6 e por aí vai, tá bom? Então, marquei aqui, ó, PK, autoincremente. Sempre que tiver uma chave, marquem esses dois, PK e autoincremente. Salvei. Pronto, então salvei aqui já. Vamos ver o que tem lá. Tem marca e modelo. Então, vamos adicionar a coluna aqui, ó. Vamos adicionar lá, marca. Marca é o quê? É um int? Não. É um char? É. É um varchar? É o quê? Pode ser um varchar. Pode ser um varchar. Se for um varchar, aí esse dado vai vir do próprio usuário. Ele vai informar lá Ford, né? Ele vai informar, por exemplo, que eu posso, Hyundai, né? Mas vamos lá, vou salvar aqui, não vamos marcar nada desses daqui, né? E aí virou marca aqui. Depois eu vou apresentar qual é o problema disso. Modelo também vai ser um varchar, que vai ser uma palavra. E depois em cores. Eu vou trabalhar com cores logo mais. Olha só. Nesse caso aqui, o usuário vai digitar pra gente a palavra que ele deseja, né? Ford, Hyundai, Volkswagen, tá bom? Mas há um problema aqui que é o seguinte: imagina lá que o nosso usuário ele digite Volkswagen, né, com V no começo, Volks. Imagina que ele digite Ford com I no final, Ford. Então a gente vai ter um problema aqui que vai ser um problema de inconsistência de dados. Né? A gente vai começar a ter inconsistência de dados, porque um camarada digitou Ford, outro digitou Ford, o outro digitou Volkswagen com W, outro digitou Volkswagen com V. Então quando eu for fazer uma sumarização, fazer um resgate de todos os carros da marca Ford, eu não vou ter todos, porque eu tenho dados que estão diferentes, tá? A mesma coisa vai acontecer com o modelo. Modelo, o cara vai digitar lá Ford, botei Ford K. Aí um cara vai botar CA, o outro cara vai botar só o K, outro cara vai botar KA, outro cara vai botar KA com acento. E aí vai gerar também inconsistência. Então, o ideal é que nós tivéssemos já uma lista prévia de modelos e de carros para que essas pessoas selecionassem esses modelos e essas marcas, e aí eu vincularia ao meu carro. Esse seria o ideal, tá bom? Então o que eu vou fazer aqui, ó? Veja que já mudamos um pouco aqui como era que estava configurado no nosso modelo conceitual. Então aqui eu vou ter marca. Na marca eu vou adicionar aqui um ID, PK autoincremente, e vou adicionar aqui o nome da marca. O nome da marca vai ser um varchar. Eu vou salvar, tá bom? Beleza. Agora eu vou criar aqui um modelo. Vamos lá para modelo. Adicionar a coluna ID int pk autoincremente, salvei, adicionei outro nome. Qual é o nome do modelo, né? Varchar, tá? Em algumas ferramentas, tá vendo aqui esse N aqui, ele vai pedir para você informar o N. Ele quer saber qual é o valor que você vai colocar aqui, o valor máximo, 200, né? 400, por aí vai. No MySQL esse valor padrão é 45. Então quando você bota um varchar, ele já coloca 45 e aí você precisa aumentar caso aquele campo necessite de mais caracteres, tá bom? Pronto, criei o modelo e criei aqui a marca. Então vou apagar esses camaradas aqui que estão lá e agora eu vou fazer o relacionamento entre eles. Marca, carro, modelo, carro. Bem, existem vários tipos de relacionamento, né? Nós já vimos, né? De cardinalidade, 1 para 1, né? 1N, 0N, tá bom? No caso aqui do nosso MySQL, do nosso BR modelo, ele vai ter apenas um tipo, porque ele entende que é um tipo mais geral,
que na verdade, quando nós formos para o modelo físico, é o tipo que realmente vai fazer sentido, tá? As outras formas são só formas semânticas para a gente entender. Mas, de fato, todos vão funcionar dessa forma aqui que o BR Modelo simplificou, tá? Então, quando eu faço aqui essa ligação, essa entidade que eu comecei, ela será a cardinalidade 1, 1, 1 no mínimo, 1 no máximo, e ela vai se ligar com outra, que a cardinalidade vai ser 0n. Tá bom? Sempre assim, sempre do que eu parto para lá. Sempre do que eu estou partindo para lá. Se eu fizer aqui de carro para cá, aí vai ficar 1 aqui em carro e 0n lá para modelo. Ou seja, um carro tem muitos modelos? Não, né? Um carro tem muitas marcas? Também não. Tá bom? Acabou que eu fui marcando aqui, ele fez já pra gente a... Deixa eu remover aqui. Ele acabou adicionando aqui a chave antes de eu explicar. Mas vamos lá. Ok. Então aqui agora eu vou arrastar, marca para cá, conectei. E agora eu vou arrastar para cá também, conectei. Nesse momento aqui, ó, vocês vão observar que vai aparecer mais outros atributos aqui e vai estar marcado como FK, dizendo que ele é uma chave estrangeira. Se eu clico aqui no meu atributo, ó, ele vai estar lá marcado chave estrangeira e vai dizer qual é a origem da tabela, né? Qual é a origem que você está, né, marcando. No caso aqui de marca, será marca, né? E no caso do modelo, a origem será modelo. Tá bom? Não sei se salvou, deixa eu ver. Salvou não. Marca, salvar. Modelo, salvar. Pronto, agora nós já informamos, né? Pronto, então aqui nós já temos marca e modelo. Outro elemento que nós tínhamos lá era cores. E cores era um atributo multivalorado. Pessoal, todo atributo multivalorado virará uma entidade, uma tabela. Tá bom? Isso é uma regra. Sempre ele vai virar uma tabela, porque é a única forma que nós temos de garantir esse tipo de comportamento. Tá bom? Então, vou adicionar uma cor, ele é PK, ele é autoincremente. Vou adicionar uma outra coluna aqui para ser o nome dessa cor, tá? Nome da coluna, nome, vou achar, salvei. Pronto, e agora, quem é que vai ficar com N? É a cor ou o carro? Os dois. Os dois vão ficar com N. Porque um carro pode ter muitas cores, mas uma cor também pode ser de muitos carros. Outra regra vai aparecer aqui. Sempre que nós tivermos um relacionamento N para N, uma entidade intermediária vai surgir no meio delas. Tá bom? Então, aqui nós precisamos criar uma entidade intermediária, que eu vou chamar de carro cor. Ela vai ter o ID dela. E nós vamos linkar agora esse camarada, esse carro aqui. Opa, esse carro aqui linkando com ela. E essa cor aqui linkando. Eita. E essa cor aqui linkando com ela. Pronto. Então, sempre que tiver um relacionamento assim de N para N, no caso aqui do multivalorado, seria porque carro pode ter muitas cores e cores vai estar em muitos carros. Tá? Então, nós vamos ter essa entidade sempre que tiver um relacionamento N para N. Tá bom? Vamos ver outro composto. Sempre que tiver também aqui, ó, um atributo composto, esse atributo também virará uma tabela, tá bom? Então aqui no caso, ó, endereço, adicionar coluna, salvei, e aí eu venho com as colunas, serão os atributos, né? Bairro, cidade e estado. Então bairro vai ser o que? Bairro
cidade e estado. Prof, mas você não disse que o usuário pode digitar aqui o nome errado, um bairro errado, a cidade errada e tal? Pode. Vou botar aqui CEP, vou aumentar CEP. Se eu baixar também, salvar. Pode sim. Então, como é que eu faço para que isso não ocorra? Então, teria que criar aqui uma entidade. Bairro, uma entidade. Bairro, uma entidade. Cidade, tá? Normalmente, isso a gente pega até em bancos já. Existem bancos, né, de endereço ou via CEP. A gente pode pegar através de uma API via CEP essas informações, tá bom? Pega o CEP e já informa lá. Aqui essa entidade ia se linkar com jogador, que é o nickname, saldo, ID. Né? Vou criar aqui uma entidade jogador, só pra gente... Jogador. Vamos lá. ID, int, ele é um PK, ele é um auto-increment, salvei. Nickname vai ser um varchar, a maioria vai ser varchar, tá? Aqui. Essa nota. Mas se, por exemplo, tivesse peso, altura do jogador, o saldo dele, por exemplo, o saldo, eu não lembro muito bem o que era saldo. Acho que é o valor, né, que ele usa para comprar coisas. Então vamos botar saldo. Vamos botar um float, né? Que ele pode ter 1 coins e meio. Pronto. Então aqui e saldo endereço. Então aqui, um jogador tem muitos endereços ou só um endereço? Então sempre vai ser um endereço para um jogador. Só que aqui no nosso BR modelo não tem a possibilidade de a gente mudar essa cardinalidade que fica aqui, ó. Tá? Não tem como mudar, já tentei, mas não consegui. No FK também não tem aqui a opção de mudar, tá? Não sei se eu botar em Unique, não vai, tá vendo? Tentei botar aqui para ver, mas não há essa opção nessa versão aqui do BR modelo. Mas aí o que acontece? A gente pode botar assim N mesmo, não tem problema, como se ele tivesse múltiplos endereços. Por quê? Porque na verdade a forma como a gente vai implementar isso fisicamente vai ser a mesma, tanto para N quanto para 1, tá? A única coisa que pode mudar é a gente ter uma restrição, a gente colocar uma outra restrição, que aí vai depender do modelo, a gente vai ter que usar gatilhos para poder fazer isso, tá bom? Mas por hora é isso. Vamos lá. Um jogador possui muitos carros e um carro é apenas de um jogador. Então 1 para N, aí fica fácil. Eu começo daqui que é 1 e vou colocar para lá. E aí já fica assim também. Então aqui a gente vai ter essa modelagem, falta só acessórios, motor e pneu, tá bom? Aí fica por conta de vocês fazer aí essas entidades, beleza? Vou salvar esse modelo aqui, salvar, e vou compartilhar com vocês aí também esse modelo, para que vocês façam aí um treinamento, transformando aqui acessórios, motor e pneu em lógico também, tá bom? Vou salvar, se vocês quiserem, vou compartilhar aqui, ó. Criar um link público, copiar, salvar, vou colocar lá no aba de vocês. Valeu!